pessoal. Boa noite, professor. Adivardes aqui. Fala de Vargas, beleza? Oi, boa Já noite. ligo a câmera. Boa noite, professor Tati Adivardes, nosso conselheiro. Professor Pup, que saudade, viu? Fez falta lá na nossa confraternização, Marcos. Irei à próxima, em breve, com certeza, professor. Muito bom A gente já vê-lo. está marcando, né, na verdade. É dia 11 de fevereiro. Não, dia 12, né? Algo assim. Notei que o professor até rejuvenesceu. Eu acho que é a pedalada, né, professor? Ou a falta de barba, né? Ah, é mesmo. Dizem que isso aí deixa a gente uns 15 anos mais jovem. Não uso mais. Bom, pessoal, boa noite. Vários amigos aqui que eu fico feliz de rever. Como sempre, para não perder o costume, eu vou encorajá-los a abrir a câmera. Óbvio, quem se sentir à vontade, quem puder, né? Mas fica o convite aí para vocês. Bom, mesmo eu vendo aqui vários alunos, vários nomes conhecidos, eu com certeza, né, deve ter gente que não me conhece, então vou me permitir me apresentar. Meu nome é Guilherme Pupi, eu sou professor do IDP desde 2013. No segundo semestre de 2022, agora eu vou completar 10 anos de magistério no IDP. E eu leciono tanto na graduação quanto na especialização. E na especialização, tanto na especialização lato sensu em Direito Processual Civil e em Direito Administrativo, como também no LLM, processos nos tribunais superiores, que não deixa de ser o mote dessa nossa conversa de hoje, né? Pelo que me brifaram, a ideia dessa nossa aula aberta é fazer uma espécie de divulgação, uma espécie de amostra grátis para aqueles que, porventura, se interessem pela instituição ou, especificamente, pelo curso, né? É o LLM. E aí, eu queria dividir com vocês um negócio muito pessoal. Quando a Gabi, que é aluna, inclusive, do LLM, e está por aí, né? Quando a Gabi me convidou para dar essa aula, eu falei, Gabi, fiquei pensando com ela, os temas, o que a gente poderia conversar. Aí veio bem a... Bom, é aquele negócio, né? Quando a gente está fazendo tese de doutorado, dissertação de mestrado, a gente fica meio monotemático. Mas aí eu falei, vamos juntar a fome com a vontade de comer. E por uma coincidência, porque essa aula já estava marcada antes de eu ter a data da minha banca, por uma coincidência, essa aula aberta ficou exatamente para a véspera da minha banca de defesa da minha tese de doutorado. E aí eu coloquei como tema, né, dessa aula a minha tese, né, basicamente a essência da minha tese, que é falar sobre discricionariedade judicial, e de modo que nós estamos aqui numa espécie de treino aberto, né? Porque amanhã, 10 da manhã, eu vou estar nesse mesmo cenário aqui, falando sobre discricionariedade judicial. Só que, na ocasião, eu vou estar falando, além da audiência, né, para a minha banca, que vai ser formada, além do meu orientador, o professor Jorge Zabud, pelo ministro Gilmar, pelo Lênio Streck, pelo professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, pela professora Tereza Arruda Alvim. Então, assim, eu estou... Como eu disse, juntei a fome com a vontade de comer. Devemos rezar 3 Ave Marias e 5 Pai Nosso ou não precisa, professor? Não entendi, desculpa. Precisa que a gente reze 3 Pai Nossos e 5 Ave Marias ou está tudo certo? Meu amigo, nessa altura do campeonato, se eu não estiver preparado, não vai ser Pai Nosso e Ave Maria que vai resolver. Mas se você puder mandar energia positiva, eu nunca dispenso, né? Mas, enfim, só justificando um pouco a escolha do tema, é um tema que tem me ocupado nos últimos 2, 3 anos. Na verdade, há bem mais tempo, né? Mas eu tenho escrito bastante sobre ele nos últimos 2, 3 anos, fruto de uma conversa que eu tive lá atrás com o professor Jorge Amauri, que nos deixou esse ano de 2021, sobre essa expressão
que muita gente usa na doutrina e até em decisões judiciais. Essa expressão discricionariedade judicial. É uma expressão que surge com algum vigor teórico, a partir ali do positivismo do Kelsen e do Hart, né, que é combatida pelo Dworkin, mas que acaba sendo apropriada ao sabor do objetivo que mova o intérprete que dela se valha. Então, esse é um tema que me fascinou, me fez escrever, e aí a ideia dessa aula aberta é discutir com vocês, é um diálogo, uma conversa, então fiquei absolutamente à vontade para... Eu acho que todo mundo aqui, e a tradição no IDP é que a maioria dos alunos seja de advogadas, de advogados, geralmente é o nosso público mais fiel, por assim dizer, né? Claro, e aí fala advogados públicos e advogados privados, mas majoritariamente as turmas tendem a ser de advogados. Claro, temos juízes, promotores, promotoras, enfim, mas normalmente a gente sempre tem uma preponderância maior, uma preponderância de advogados. E como vocês são advogados, em sua maioria, acho que todo mundo aqui, às vezes, tem um exemplo de discricionariedade judicial para contar. E talvez, na nossa conversa, vocês consigam se identificar com algumas das coisas que eu vou falar, e por isso, se isso acontecer, eu deixo vocês absolutamente à vontade para intervir, me interromper, levantar a mão, porque a ideia é justamente a gente dialogar aqui, certo? Bom, eu vou começar do início, falando justamente do que eu entendo como um ponto de partida dessa ideia de discricionariedade judicial. E o que é o ponto de partida da ideia de discricionariedade judicial? Muita gente acredita isso à teoria pura do direito do Hans Kelsen. Muita gente acredita ao Kelsen essa ideia, essa origem de discricionariedade judicial. Mas por quê? Porque, na verdade, o Kelsen, quando ele fez uma teoria pura, ele buscou imunizar a ciência do direito de determinados aspectos práticos. Como assim? Ele buscou cunhar uma ciência do direito que fosse, como o próprio nome da obra dele sugere, pura. Uma metodologia que fosse refratária, impermeável às relativizações da prática, por assim dizer. E, ao fazer isso, o Kelsen, vocês conhecem, vocês sabem, quero crer que a maioria aqui já leu alguma coisa do Kelsen. Vocês lembram daquela alegoria, daquela metáfora do Kelsen, da moldura do direito, né? Basicamente, o que ele diz? Ele diz o seguinte: quando eu tenho um intérprete, quando eu tenho um magistrado, quando eu tenho uma magistrada decidindo algo, ao decidir, esse magistrado, essa magistrada, produz direito. E nem sempre essa norma, essa decisão, essa norma jurídica individual, que é resultado da decisão judicial, nem sempre ela vai decorrer numa espécie de silogismo dedutivo da letra fria da lei. É possível que eu tenha decisões judiciais que inovem, que criem, que produzam o direito? Sim, é possível. E se isso acontecer, como que vai funcionar no sistema essa inovação judicial do direito? Eu tenho uma moldura, e se a magistrada decidir fora dessa moldura, é como se a moldura automaticamente crescesse para passar a contemplar aquela decisão judicial proferida pelo magistrado, pela magistrada. Foi isso, basicamente, o que o Kelsen disse. E aí, isso foi, muitos daqui já sabem, isso foi, por exemplo, um ponto de partida para que se desenvolvessem correntes decorrentes do próprio positivismo que foram apelidadas de realismo jurídico. Todo mundo aqui conhece aquela expressão do Oliver Wendell Holmes, no sentido de que o direito é o que os tribunais dizem que é. Olha só o salto teórico que a gente dá. De uma leitura do Kelsen que passa a entender que as decisões do magistrado, na medida em que inovem no ordenamento, passam a tornar o seu resultado, o seu produto, também parte integrante do direito, a gente sai disso para direito é o que os tribunais dizem que é. Então, a gente sai de admitir aquilo como parte do direito para uma visão que reduz o direito àquilo.
Claro, eu estou dando aqui um salto teórico enorme. Vou voltar para Kelsen. Basicamente, o que o Kelsen diz é, se eu tenho uma parte integrante, um elemento integrante, uma instituição do direito, que é o tribunal, que é o órgão jurisdicional, produzindo direito, mesmo que esse direito ele não se encaixe naquela moldura do que anteriormente a gente tinha, do que a gente divisava como direito, aquilo passa a se tornar direito. Então, o que o Kelsen buscou, na verdade, ao fazer isso? Ele não fez uma análise crítica, ele não faz uma valoração sobre se isso é certo ou se isso é errado. Ele não faz uma análise crítica sobre se os juízes agem certo quando decidem fora da lei. Basicamente, o que ele diz é, se isso aqui foi emanado de um juiz sob fundamento do direito, independentemente de certo ou errado, isso passa a integrar o objeto da ciência que eu vou apelidar de ciência do direito. Então, a ciência do direito seria uma metaciência que analisa que, tudo bem, ela tem a ver com a prática, ela vai ser aplicada à prática, ela vai ter uma ponte com a prática, mas ela busca se imunizar disso e fechar-se em si mesmo no sentido de dizer, olha, eu tenho um objeto, eu tenho uma metodologia, eu sou uma ciência. Então, a ideia do Kelsen, ela se reduziu, na minha visão, inicialmente, a isso, a dizer que decisões judiciais, na medida em que inovem no direito, passam a se tornar objeto do direito. Pronto. Isso posteriormente vai caminhar, vai ser desenvolvido pelo Hart, que passa a ter uma visão um pouco menos separada das duas coisas, né? Porque o Hart, ele meio que faz uma fusão de horizontes entre ciência do direito e o direito praticado. E aí, todos conhecem, ele passa a falar sobre a textura aberta das normas. E falar que dentro do preenchimento dessa textura aberta das normas, dentro dessa interpretação das normas pela atividade judicial, os magistrados recorreriam à ideia de discricionariedade. Então, Hart ele começa a falar da ideia de discricionariedade, conferindo uma certa desenvoltura à atividade judicial no preenchimento dessa textura aberta inerente às normas. Em resposta, o sucessor do Hart em Oxford, o Dworkin, ele começa a bater nessas vertentes positivistas e bater com mais vigor ainda no Hart, mirando o que ele separou numa dupla visão de discricionariedade. A discricionariedade forte, que ele apelidou, e a discricionariedade fraca. A discricionariedade forte seria a total liberdade dos juízes e dos tribunais de julgar ou de aplicar o direito como bem entendesse. Já a discricionariedade fraca seria simplesmente aquela dificuldade que, por vezes, eu teria de não encontrar uma solução pronta no ordenamento. Já antecipo para vocês que, na minha visão, a discricionariedade fraca do Dworkin nem sequer é discricionariedade judicial. Porque mesmo a gente já superou há muito tempo aquele brocardo latino in claris cessa interpretatio. Não existe norma clara em si. E aí eu gosto de usar um exemplo em sala. Tem norma mais clara do que não será considerado culpado aquele que for condenado, né, judicialmente, se não por meio de decisão transitada em julgado. Não tem norma mais clara que essa. E a gente sabe o pano para a manga que essa norma deu. Então, assim, tem muita coisa entre o céu e o mar. Tem muita coisa entre o céu e o mar, mesmo em normas muito claras. Não existe uma norma que simplesmente, hoje, permita um raciocínio silogístico dedutivo, né? De A, então B. De A decorre B. Se A, então B. Então, para mim, a discricionariedade fraca do Dworkin, que reside nessa ideia de a inexistência de uma solução pronta no sistema, isso aí é o banal, isso aí é o que a gente vê todo dia. O que eu reputo a discricionariedade judicial, a noção da qual eu parto de discricionariedade judicial no meu trabalho, é a discricionariedade forte do Dworkin, que é essa tal ausência de controle, ausência de uma mediação pelo direito
acerca da decisão tomada pelo julgador, pela julgadora. Essa é a ideia da qual eu parto. E aí, vejam, essa foi uma ideia, essa ideia de discricionalidade, a discricionalidade forte do Dworkin, ela é afirmada e reafirmada hoje em dia. Por mais que ela soe absolutamente absurda, ela vem travestida de diferentes alegorias no nosso mundo atual, né? Livre convencimento, livre valoração da prova, o juiz é o destinatário das provas, enfim, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana. A gente tem uma série de bodes expiatórios hoje que buscam ocultar a arbitrariedade no exercício do poder jurisdicional. A discricionalidade judicial, ela é só mais uma. E aí, para não dizer que meu trabalho se reduziu a uma alegoria que busca ocultar ou camuflar um exercício arbitrário da jurisdição, eu não me fechei só no uso da expressão discricionalidade judicial, porque senão meu trabalho não teria nenhuma diferença em relação ao uso de outras expressões, como essas que eu mencionei. Eu passei a tratar da discricionariedade como fundamento, sim, mas também como uma postura. E aí é uma postura que se vale, inclusive, de outras expressões, para além da discricionariedade. Com relação à discricionariedade judicial como fundamento, ficou mais fácil de eu aferir no Brasil o seu uso objetivamente. Por quê? Porque era basicamente pesquisar na jurisprudência o uso da expressão e das suas variações. Discricionariedade judicial, discricionariedade do juiz, discricionariedade do magistrado. E o resultado foi esse aqui, ó. Eu cheguei numa pesquisa que levou em conta o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os 5 TRFs. Ah, pessoal, por que você só ficou nesses? Porque a pesquisa era muito mais simples. Eu poderia fazê-la só pela plataforma do Conselho da Justiça Federal, de uma vez só, em vez de ir tribunal por tribunal. Em certo sentido, como eu peguei STJ e STF, eu acabo pegando os temas de discricionariedade que subiram para STJ e STF. Certo? Então, tem todo um recorte metodológico que eu fiz aqui. Ó, parâmetros de pesquisa, justificando porque eu fiz como fiz. Ah, um outro detalhe. Nos tribunais estaduais, primeiro ia crescer muito a minha pesquisa, né? Eu pegar todos os tribunais estaduais. Segundo, que as ferramentas de pesquisa nos tribunais varia demais. Tem tribunal que nem sequer tem aquelas ferramentas de pesquisa como essas aqui, ó. Então, isso ia impactar muito nos resultados, porque ia gerar ia me impedir uma comparação, porque essa comparação ia ser muito heterogênea, ia ser muito disforme. Por outro lado, se eu faço na mesma plataforma que me permite o uso desses recursos aqui de pesquisa, eu vou ter um resultado mais coeso. Tá? Eu fiz essa pesquisa até o final de 2019, sem limite temporal de início. Ela retornou 1.584 resultados. Nesse resultado, eu fiz primeiro aqui gráficos que mostram o uso da discricionariedade no tempo, e é interessante perceber que tem tribunal que está em crescendo, tem tribunal que está em decrescente. Aqui um detalhe interessante, porque eu peguei esse gráfico aqui do Justiça em Números para relacionar a taxa de congestionamento do tribunal em 2019 com a fotografia do uso da discricionariedade em 2019. E aí o curioso foi que eu consegui relacionar que quanto maior a taxa de congestionamento, maior a tendência de alta no uso da discricionariedade. Por quê? Porque a discricionariedade é um fundamento fácil de se recorrer para limpar esse caninho, porque ela é uma não fundamentação. E aí aqui é um ponto interessante que eu fiz um recorte sobre a incidência do uso da discricionariedade por tema. E o mais impressionante, disparado, o uso da discricionariedade como fundamento prevaleceu ou foi predominante em dosimetria de sanções. Dosimetria da pena. E aí, dosimetria da pena, tanto em seara criminal, como em improbidade, como em
direito sancionador, disciplinar, etc. Dosimetria da pena. Basicamente, a dificuldade que os magistrados, as magistradas, os tribunais tinham em justificar naquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, por que eram 2, não 3 anos, por que era 4, por que não era 5, e por aí vai. Depois disso, produção de provas, em sentido amplo, seja para rejeitar a produção de novas provas, seja para valorar a prova produzida. Tá. Terceiro, tutela provisória. Concessão de tutela provisória, seja ela de urgência antecipada, seja ela cautelar, seja liminar e mandado de segurança. Tutela provisória, a dificuldade que eu percebi de os tribunais e os juízos justificarem porque concederam ou porque indeferiram. Em certo sentido, por conta da abertura dos requisitos para concessão e indeferimento da tutela provisória. Probabilidade do direito, risco de dano irreparável de difícil reparação, risco da tardividade, risco da inutilidade. Como preencher isso? É difícil? Claro que é difícil. Mas aí entra aqui uma premissa que eu já quero desde já assentar para vocês. A discricionariedade, ela funciona como uma interrupção da fundamentação nos momentos em que a fundamentação ou que o ônus argumentativo se mostra mais agravado. Ou seja, no momento em que esse partilhar cognitivo pelo juízo mais se fazia necessário, é quando a discricionariedade mais aparece. Honorários advocatícios, astrentes ou preceito cominatório periódico, né? Para redução de preceito cominatório, fixação de preceito cominatório. Gente, vamos lá. Vamos pegar preceito cominatório. Eu uma vez orientei um trabalho de conclusão de curso de graduação, talvez um dos melhores que eu já orientei. Era um servidor do Bacen, que já tinha se formado num outro curso e estava fazendo direito no IDP. Foi há uns 4, 5 anos esse trabalho. Ele fez a proposta do trabalho dele, deixa eu sair aqui rapidinho. A proposta do trabalho dele era fazer uma curva de eficácia coercitiva do preceito cominatório. Ele tentava objetivar, ou melhor, ele tentava criar parâmetros para uma fixação do preceito cominatório que levasse em conta o quê? O seu escopo, que é qual? Ser coercitivo. Se eu fixo muito acima, é aquela história, se eu devo R$1.000, o problema é meu. Se eu devo 1 bilhão, o problema é seu. Porque, para mim, tanto faz te dever 100 milhões ou dever 1 bilhão, porque eu não vou pagar de qualquer jeito. Esse tipo de dinheiro só o Marcos tem aqui na turma. Enfim, eu não tenho condições de pagar isso. Então, se eu coloco um preceito cominatório num valor muito baixo, pode ser que o devedor faça um cálculo em que esse inadimplemento protraído no tempo seja mais vantajoso vis-à-vis a multa fixada do que o seu adimplemento. Por outro lado, se eu fixo ele muito acima, eu já furei o teto, para usar a expressão do momento, eu já furei o teto da eficácia coercitiva, de modo que tanto faz eu não cumprir, porque no tempo 100 mil, ou 150 mil, ou 200 mil não vai mais fazer diferença, porque eu não tenho nem 10 na conta. Então, basicamente, ele buscava criar parâmetros para isso. Por que eu estou falando desse trabalho? Para mostrar para vocês a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem para quantificar uma multa periódica. É um trabalho árduo? Claro. É uma equação que vai contemplar variadas hipóteses? Com certeza. Mas eu não posso simplesmente espanar, jogar tudo para alto e dizer é discricionário e lançar mão de um número cabalístico aqui. A discricionariedade, essa é uma expressão que eu uso muito, ela preenche o vazio com vácuo, porque ela é um falso fundamento, porque ela não fundamenta. Basicamente, a gente poderia facilmente substituir discricionariedade judicial por arbítrio. A gente poderia substituir facilmente a ideia de discricionariedade judicial por faço como eu quiser. E é da essência da democracia como ambiente em que se cria e se desenvolve o direito, é da essência da democracia a limitação do poder. Então, eu não posso ter, num contexto democrático, num contexto que se pretenda jurídico, eu não posso ter um exercício desmedido do poder
ou um exercício por um poder capaz de se apropriar dos próprios limites que o restringem. E a discricionariedade, ela faz um pouco isso. Ela instrumentaliza uma apropriação dos limites pelo poder. Porque é um pouco o desvirtuamento do que eu disse lá atrás do Kelsen. Você não sai dessa moldura. Ok, mas agora eu defino onde a moldura começa, onde ela termina. Bom, deixa eu voltar aqui para o compartilhamento de tela. E aí foi interessante notar, aí eu dividi, olha só no Supremo, 91% dos acordos em que eu encontrei, só acórdão, tá? Não peguei decisões monocráticas, só acórdão. 91% dos acórdãos dosimetria da pena. STJ, 73%. Acho que os únicos que não teve preponderância da dosimetria foi o TRF2, preponderou tutela provisória, e o TRF4, que também preponderou tutela provisória. Mas, enfim, aí, depois no trabalho, eu vou buscar identificar o porquê, né, de cada um desses elementos, o porquê de cada tema desse ter observado uma incidência tão grande de discricionariedade judicial. E aí, basicamente, o que eu digo? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo da dosimetria da pena. Ou melhor, vou pegar um exemplo melhor. Vou pegar o exemplo da valoração das provas. Tem um teórico do direito penal chamado Bernard Schneemann, que fala sobre algo chamado efeito perseverança, que, em certo sentido, foi a origem da ideia do juiz de garantias, da lei anticrime, né? Pacote anticrime. O que dizia o Schneemann quando falava de efeito perseverança? Ele dizia basicamente o seguinte, e ele teve estudos empíricos para comprovar essa hipótese dele. O que ele disse? Ele disse o seguinte: quando eu tenho um magistrado num processo criminal que teve contato prévio com a denúncia, ou melhor, previamente à denúncia, a fase inquisitiva ou a fase investigatória, teve acesso a essas provas, ele fica com um raciocínio enviesado. Por quê? O estudo empírico que ele fez basicamente demonstrou o seguinte: o magistrado que tem contato com a fase inquisitiva, ele se mostra menos aberto às perguntas e às provas da defesa na fase instrutória. Ele demonstrou isso empiricamente. E se vocês pensarem bem, todos nós somos assim um pouco. Por quê? Todo mundo aqui, imagino, a grande maioria já deve ser formada, ou pelo menos já deve ter feito algum trabalho acadêmico. Né? O que a gente observa muitas vezes? Quando a gente parte de concepções, quando a gente parte de suposições previamente concebidas, a gente tem uma tendência a só enxergar o que reforça, dar muito valor ao que reforça e dar pouco ou nenhum peso ao que contraria. Isso é biológico, isso é instintivo. Por quê? Alguns chamam de viés de status quo. Por que isso? Vamos trazer para coisas do dia a dia. Quantas pessoas vocês não conhecem que estão em relacionamentos falidos? Mas pelo simples fato de que é mais cômodo eu manter as coisas como estão do que enfrentar o gasto energético de uma mudança. Por que nós somos tão infensos à mudança, tão refratários à mudança? Porque elas exigem da gente um gasto energético, elas exigem da gente uma acomodação. E é biológico, é instintivo do ser humano economizar energia. Já deve ter acontecido com vocês entrarem em elevador e apertar o botão errado. Está no trabalho, aperta o botão de casa, ou está em casa, aperta o botão do trabalho. Isso é uma heurística, é um atalho cognitivo que você faz para você não gastar energia com todas as pequenas coisas do seu dia a dia. Porque senão você chegaria no final do seu dia esgotado. Então, a gente faz muitos raciocínios rápidos, automatizados, economizando energia, por uma questão biológica, né, de economia desse gasto energético, para a gente se dedicar ao que, de fato, a gente pensa que exige nossa atenção. A Anaína falando. Anaína, você não é alguém que se acomoda na sua zona de conforto, né? Parabéns.
Mas, assim, a gente tem essa tendência de operar. Tem um livro muito bom, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é Nobel de Economia. Ele fala desses atalhos cognitivos. Ele fala do sistema 1, que é esse raciocínio automatizado, e o sistema 2, que é o raciocínio reflexivo, né? Por que eu estou falando disso? Porque imagina um magistrado, imagina uma magistrada que está julgando vários casos. Até por uma questão de sobrevivência e de eficiência no sentido de construção de uma metodologia de trabalho, ele constrói diariamente vários atalhos cognitivos. Um desses atalhos cognitivos passa por eu olhar numa prova e encaixar aquilo num determinado molde, muitas vezes direcionando a decisões previamente tomadas. É o que muita gente usa como um modelo de decisão, mas que nós advogados também usamos como modelo de peça. Mas o que que isso gera? Isso gera um fechamento cognitivo para a diferença. E aí o que que acontece? Se eu encaixo o pé naquele molde, eu não consigo, por mais que aquilo aperte, eu não consigo sair daquele molde. Então, esse estudo do Schinman que ele fez, que baseou a ideia do juiz de garantias, ele buscou justamente demonstrar a menor propensão do magistrado que tem contato prévio com as provas na fase investigatória a se abrir para qualquer coisa que fuja daquilo que ele já concebeu como uma verdade. Que é a tônica do livre convencimento. Essa é a tônica do livre convencimento, ou da livre valoração da prova. Acontece que o magistrado não é o único... eu já vou chegar num outro ponto, mas essa tem sido a tônica. E aí o que que acontece? Eu preciso tentar juridicizar isso. Já te passo, Edvar, já escrevo. Eu preciso tentar juridicizar isso. Sabe por quê? Porque uma decisão, se eu digo assim, é livre convencimento, é discricionariedade do juiz, a valoração das provas, afinal, ele é o destinatário da prova, é ele que vai firmar seu convencimento. Isso é uma forma de dizer. Outra coisa dá muito trabalho eu me reabrir para o que eu já acho que sei. Essa segunda situação não é um fundamento jurídico válido. Essa seria uma decisão judicial que sofreria um grande constrangimento do sistema. O que que o juiz, então, faz? Ele cria esse engodo sistêmico, ele cria essa alegoria da discricionariedade para dizer, aqui, nesse terreno, eu digo o que eu quiser. Então, basicamente, eu digo, é livre convencimento, é discricionariedade. Por quê? Porque aqui sou eu que vou dizer o que aconteceu. Aí tem uma questão interessante, que é um pouco além no trabalho, mas que eu me permito já trazer agora. As provas no processo, seja no processo penal, seja no processo civil, a produção de prova, por mais que o juiz seja o principal destinatário dessa produção, porque é ele, de fato, quem vai firmar o convencimento sobre o qual realizar objetivamente o ordenamento jurídico, apesar de ele ser o principal, a prova, ela não se presta unicamente a formar a convicção do magistrado. A prova, na minha visão, tem um escopo ainda mais importante. As provas, elas são a principal forma de concretização do contraditório. Então, quando eu simplesmente digo assim, não, aqui eu estou convencido, já sei o que aconteceu. Eu estou endereçando apenas uma das facetas da prova. Uma das facetas da prova. E estou ignorando por completo uma outra. Qual? A de que as provas devem ser produzidas como um corolário do próprio contraditório das partes. Ah, professor, mas o juiz não vai simplesmente deixar para lá prova se ele já tiver uma concepção. Pode ser, mas é extremamente recomendável que ele o faça pelo lado do contraditório, porque sabe aquela história? Putz, nem eu sabia que eu tinha errado. Essa abertura ao contraditório favorece, inclusive, uma espécie de autocontenção do magistrado em ceder ao próprio viés de perseverança. Olha que interessante, o contraditório, a gente sabe, qual das principais dimensões do direito fundamental? Limitar o poder do Estado. Claro, isso hoje já tem vários outros desdobramentos a partir dos direitos fundamentais positivos, os direitos sociais,
um fazer por parte do Estado, muito mais do que um limitar. Mas a primeira faceta dos direitos fundamentais, qual que é? Limitar o poder. Então, a produção de prova como corolário do contraditório, quando force um magistrado que acha que já firmou a convicção a manter aberta a instrução, ela está limitando o exercício do poder. Ela está limitando o exercício do poder. Então, eu, quando analiso cada uma dessas matérias em que incide a discricionariedade judicial, eu busquei justamente tentar, por que será? Por que será? E aí, com relação à valoração da prova, foi essa a conclusão que eu cheguei. Mas, como eu disse para vocês antes, a discricionariedade ela não observa somente o seu uso como expressão, como uma expressão constante, literalmente, das decisões judiciais. Quando eu falo em discricionariedade, eu não estou falando simplesmente da decisão que diz da discricionariedade do juiz, A discricionariedade, ela hoje é também uma postura no trato com o direito. E é uma postura que não é exclusividade dos magistrados. É uma postura também da doutrina, que reforça a ideia de uma discricionariedade. E aí, para ilustrar essa postura discricionária no uso ou na aplicação do direito, sem necessariamente eu falar em discricionariedade. Professor, você quer dizer que tem decisões que são discricionárias, mas que não falam em discricionariedade? Sim, tem. E aí, para ilustrar isso, eu peguei os precedentes judiciais. E quando eu falo em precedentes judiciais, eu falo em precedentes vinculantes e persuasivos, ou seja, súmula de jurisprudência é precedente, persuasivo, não é vinculante, mas forma um precedente. Isso que a gente hoje fala, e aí o que eu quis dizer? Eu quis dizer que os precedentes, o sistema de precedentes no Brasil foi apropriado pela jurisdição não como uma ferramenta que busca prover segurança jurídica, mas sim como um instrumento de gestão jurisdicional, de resgate da própria agenda decisória. O que alguns chamam de jurisprudência defensiva, por exemplo. E aí eu pego um exemplo interessante que eu pego, é o seguinte, é um trabalho do IDP, capitaneado pelo professor Rafael Carneiro, que pegou acórdãos de improbidade no STJ e demonstrou que a súmula 7 incide a uma razão de 2-1 nos casos em que o RESP é interposto pelo réu. Ou seja, incide mais a súmula 7 quando é o réu recorrendo do que quando é o Ministério Público ou a pessoa jurídica vitimada. Ué, gente. Mas ações de improbidade, de maneira geral, têm uma dimensão fática muito robusta. Por que será que só no RESP do réu incide mais súmula 7? E aí um artigo, inclusive, que eu escrevi separado e depois virou uma parte da minha tese. A súmula 7 já faz vezes de repercussão geral no STJ. O que é a repercussão geral? É o Supremo basicamente dizendo se convém ou não para ele. Aí um detalhe. Repercussão geral é a única coisa que se aproxima no nosso ordenamento de discricionariedade palpável, porque não é jurídico. Repercussão geral é político. Quando a gente fala de jurisdição constitucional, quando a gente fala de um tribunal, que é o caso do Supremo, que manuseia a principal fonte da política, que é a Constituição, a atividade dele não é apenas, às vezes não é nem preponderantemente jurídica, é uma atividade política com linguagem jurídica. Controle de constitucionalidade é uma atividade política. A jurisdição constitucional, ela é essencialmente política. E aí eu não deixo de dialogar com o meu trabalho de conclusão de curso na especialização de direito constitucional. O tema era função política da jurisdição constitucional. Então, para eu não cair em contradição, o que eu digo? Mas você está dizendo aí que discricionariedade judicial não é um fundamento jurídico válido, mas a repercussão geral ela é discricionária. Sim, ela é discricionária, mas ela não é jurídica. Tanto é que a decisão que rejeita ou reconhece repercussão geral não comporta fundamentação nem é recorrível. Se ela fosse uma decisão judicial pura, no sentido da aplicação do direito, ela cairia na exigência do 93.9.
Mas não, ela foi importada da ideia de certiorari e a regra 10 da Suprema Corte Norte-Americana diz: certiorari é uma questão de conveniência, não de direito. Então, a repercussão geral, ela cai fora da minha análise porque ela não é uma decisão puramente jurídica. Mas, enfim, o que o STJ buscou fazer? Está aí a PEC da relevância. Buscou trazer para o recurso especial a ideia de repercussão geral. Ah, que legal, então agora o STJ pode simplesmente decidir se vai ou não conhecer de um RESP a partir da ideia sobre se aquela matéria é relevante ou não para ele. Ele já faz isso em súmula 7. Todo mundo aqui sabe, quando quer aplicar a súmula 7, aplica, quando não quer, não aplica. E aí entra uma questão, que para mim é o calcanhar de Aquiles da discricionariedade. Ah, súmula 7, não vai conhecer do RESP. Ok, mas aí tem 1 milhão de exceções hoje para a súmula 7, né? Ah, não é reexame de fato e prova, é valoração jurídica do fato. Ah, não é questão de honorários, é se está em irrisório ou abusivo, ou exorbitante. O próprio preenchimento da ideia de discricionariedade é discricionário. Eu encontrei vários acórdãos do STJ que, para mesmos temas, os mesmos temas diziam assim, ó, é dosimetria? Não olho, isso é discricionário. E outros acordos que diziam, embora a dosimetria se encaixe na discricionariedade do magistrado, essa corte tem jurisprudência no sentido de que, fora dos parâmetros objetivos do artigo 59, a dosimetria da pena comporta revisão. E aí tem um problema. Quando você passa a admitir a discricionariedade como um fundamento ou como uma realidade jurídica, você passa a admitir uma discricionariedade sobre a própria ideia de discricionariedade. Então, nem isso vai te garantir um mínimo de segurança jurídica. Eu poderia dar outros exemplos. Poderia dar vários outros exemplos do manuseio discricionário dos precedentes judiciais. A questão da súmula 182 para agravo interno. Vou dar um outro exemplo aqui. A monocratização das decisões. A monocratização das decisões. O Código de Processo Civil de 2015, ele alterou o antigo 517, parágrafo 1º do CPC de 73, que dizia: cabe decisão monocrática no âmbito de tribunal para fortalecer jurisprudência dominante. Basicamente, o relator num tribunal poderia prover ou desprover monocraticamente um recurso com base em jurisprudência dominante. Mas que diabos é jurisprudência dominante? Do colegiado? Da sessão? Da Câmara? Do tribunal inteiro? Do tribunal acima de mim? Quantos acórdãos? 10? 100? 1000? Tem que estar sumulado? Não tem? Era extremamente subjetivo. E a gente sabia que várias vezes eu tinha leading case decidido monocraticamente, como tem até hoje. Aí entra aqui um pouco daquela história de comportamento estratégico nos tribunais. A gente sabe que tem desembargadores, desembargadoras, ministros, ministras, que hoje se utilizam estrategicamente de institutos, de instrumentos processuais. Como assim, professor? Uai, eu já vi matéria inédita ir para julgamento virtual em lista, porque o relator sabia que no colegiado ficaria vencido. Ah, professor, prova. Não tem como provar, porque é algo muito subjetivo. A gente tem indícios, não tem elemento. Agora, você jogar algo inédito em lista, no virtual, como também já vi o sujeito pautar, depois retirar e decidir monocrático. Como já vi várias vezes o relator pedir vista do próprio voto para afastar os votos seguintes do impacto da sustentação oral. Então, você tem vários comportamentos estratégicos que vêm dessa ideia de discricionariedade, que não é simplesmente uma aplicação técnica do direito.
volta aqui o que eu estava dizendo. O CPC de 73, o que é jurisprudência dominante? Não sei. Aí vem o CPC de 2015. Maravilha. Pode julgar monocrático quando tiver súmula, repetitiva, incidente de assunção de competência. Está objetivado agora. O que o STJ faz? Na véspera da entrada... Véspera não é jeito de falar, não. 17 de março de 2016. O STJ edita a súmula 568, dizendo: ah, é? Olha o que o STJ fez. Ah, o CPC de 2015 diz que eu posso decidir monocraticamente com base em súmula. Ok, vou editar uma súmula que diz que eu posso decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante. Gente, foi isso a 568. Foi isso. É rir para não chorar. Mas foi isso a 568. E o que está por detrás disso? Despoluir a pauta do colegiado. Isso é gestão jurisdicional. Isso é eliminar sustentação oral no colegiado. Ou seja, eu percebi duas facetas. Uma ostensiva, que a gente chama de performativo, para usar uma expressão do professor Jorge Zabud. O que é performativo? É um negócio que serve para você, que você não consegue preencher e serve para qualquer coisa. Posso usar discricionalidade para conceder, posso usar discricionalidade para indeferir. Você tem ela como um artifício usado expressamente e você tem a discricionalidade como uma postura perante o direito, que eu ilustrei no trabalho a partir da aplicação dos precedentes no Brasil. Nossa, professor, vou sair deprimido da sua aula aberta. Mas aí eu trago uma tentativa de alento. Aí qual que é essa tentativa de alento? Eu trago duas abordagens que, embora... Vamos lá. A que conclusão eu chego? Discricionalidade judicial não é válido juridicamente? Não, não é. Ok. Mas ela existe? Tanto existe que eu comprovei empiricamente que ela é usada. Então, como que a gente lida com isso? E aí eu trago duas alternativas não excludentes. A primeira é a indispensabilidade do resgate do papel da doutrina como instância de constrangimento epistemológico. Nossa doutrina está em crise no Brasil? Tá. Infelizmente está. Por quê, professor? Eu não vou ser simplista de dar uma única razão. São várias, mas eu vou trazer algumas. Primeiro, nem todo mundo que está na academia hoje tem vocação acadêmica. A academia virou complementação de renda e vitrine. Então, o que a gente tem muitos casos de professores não vocacionados para a academia. Isso gera produção acadêmica de má qualidade. E mesmo quem não é professor, qual é a forma que quem advoga mais vê hoje vários colegas se utilizando para se colocar em evidência? Publicação de artigo. Todo mundo está publicando o tempo inteiro. Gente, entra aí no Conjur, no Jota, no Migalhas. Quantos artigos tem hoje publicados lá? Você nem consegue acompanhar. Muitos. Isso gera um entulhamento teórico em que a gente tem dificuldade de separar o que é de qualidade e o que não é. Ah, mas você tem a classificação da CAPES dos periódicos. Sim, mas ainda assim você tem que garimpar muito para achar coisa de qualidade. Então, qual é o resultado disso? Aquele acórdão do STJ em que o ministro Humberto Gomes de Barros diz: não me importa o que pensam os doutrinadores. A doutrina ela perde a própria credibilidade, a própria condição de farol de iluminação do direito. Ela acaba perdendo um pouco isso. A gente precisa se resgatar. Porque a gente... E tem um outro detalhe. Os doutrinadores sérios, claro, a gente tem doutrinadores sérios. Muitos, vários, temos, claro que temos. Mas muitos deles integram o próprio sistema. Então, existe um
temor reverencial intelectual de criticar muitas vezes. Você tem poucos doutrinadores que vão na ferida. Um deles é o Lenny Streck, por exemplo. Mas você tem exato, Gerson. Exato, falamos juntos. Então, assim, mas você tem que ter essa pessoa que diz que o rei está nu. E que diga isso com propriedade. A gente precisa ter mais trabalhos empíricos, porque é difícil discutir com fato. É difícil discutir com número. Quer ver um trabalho espetacular, gestado aqui no IDP também? Teve um aluno do mestrado chamado Cristiano Brilhante, orientado pelo professor Fábio Quintas, que fez um trabalho assim, ó. Quais são os critérios para promover um juiz por merecimento? Aí foi perguntar para todos os tribunais. E um dos critérios da resolução do CNJ é a observância dos precedentes. Aí ele chegou para os tribunais e disse assim, ó, como é que você mede respeito de precedente? 10 nem responderam. Outros, a maioria que respondeu disse o seguinte, a gente pede para eles mandarem uns 5 decisões. Você quer ser promovido por merecimento. Um dos critérios é respeito de precedente. Você vai mandar a decisão que você respeitou o precedente ou que você desrespeitou o precedente? Você respeitou. Então não é um critério válido. Só que esse trabalho dele me acendeu um alerta, que eu vou dividir com vocês. Já pensaram se cada faculdade de direito, e tem um monte, né? Já imaginaram se as faculdades de direito das unidades da federação fizessem um observatório de respeito de precedentes em que eles colocassem um índice de respeito de precedentes para cada órgão jurisdicional e esse índice contasse como se fosse cartel de MMA, tipo assim, a 5ª Vara Civil em 2019 teve 37% das suas decisões aplicando precedentes reformados pelo Tribunal de Justiça ou pelo STJ. E aí você escancara isso assim, ó, vira sobrenome do órgão jurisdicional. 22ª Vara Civil, 37% de reversão. 5ª Vara Civil, só 5% de reversão. Ela respeita precedentes. Gente, isso é constrangimento epistemológico. Você teve uma pesquisa da AMB, de 2019. Gente, isso é pode pesquisar aí. Em que perguntaram para os magistrados, você acha que a aplicação dos precedentes atenta contra a independência judicial? 60%, sim. Você acha que em casos justificados o magistrado pode se negar a aplicar um precedente, mesmo sendo vinculante? 60%, sim. E tinha ministro de Tribunal Superior respondendo. Os caras que produzem os precedentes. Gente, tem algo muito errado quando a gente pega a independência judicial e, em lugar de tratá-la em razão da lei, como uma decorrência da lei, passa a tratá-la como uma independência, inclusive, em relação à lei. Tem algo muito errado. Então, é primordial que a gente resgate a credibilidade e o papel da doutrina de constrangimento epistemológico. E o outro ponto é indispensável que a gente resgate uma visão de processo que funcione menos como uma plataforma de um eficientismo processual, ou um processo civil tecnocrático, e mais como uma limitação ao poder. Como assim? Gente, processo civil, ele não é um conjunto de regrinhas que servem para eu poder produzir mais em termos de decisão. Não é esse o papel do processo civil. Não é esse o papel do processo civil, produzir mais decisões. Sabe por quê? Vide Lava Jato, e eu não estou fazendo aqui um discurso ideológico, vide Lava Jato. As garantias processuais se tornaram um conjunto de inconvenientes ao papel jurisdicional do Estado. Mas eles não são um conjunto de inconvenientes, nem são plataforma para o exercício desmedido do poder. Não, eles são trincheiras pelas quais os direitos fundamentais se realizam numa relação jurídica em que está o Estado e a pessoa. Vide produção de provas. A gente tem acórdãos no STJ que admitem julgamento antecipado do mérito, né, fundado exclusivamente em provas obtidas pelo Ministério Público em inquérito civil, sem o crivo do contraditório.
De fato, se aqui a gente falasse que o único intuito das provas é firmar a convicção do magistrado, essa decisão seria válida. Mas não é. Não importa a certeza que você tem a partir das provas produzidas no inquérito civil. Elas não foram produzidas sob o crivo do contraditório. Elas têm que ser reproduzidas pelo crivo do contraditório, senão a decisão ela é nula. Então, a gente precisa agravar o critério, a gente precisa apurar os critérios que separam uma resposta, uma decisão constitucionalmente adequada de uma decisão inconstitucionalmente inconstitucionalmente tomada. E isso passa por um processo jurisdicional democrático, uma visão de processo mais democrática. E a gente tem vários exemplos disso. Processos estruturais, proceduralização, um fomento ao diálogo em que o magistrado, a magistrada, atua mais empaticamente. A gente tem uma tendência de achar que a gente é o centro do universo, de que a gente sabe mais do que a gente sabe. Só que quando você se abre para diluir o seu eu em outras visões, você sai mais rico disso. Qual é a primeira coisa que você faz quando você tem que tomar uma decisão difícil? Você pede conselho. Por que o magistrado tem que decidir sozinho e dizer, aqui é a minha discricionariedade que vale? Dúvidas, considerações? Professor, Manda. só uma consideração aqui, justamente sobre essa discricionariedade. Fizemos um trabalho no nosso curso recentemente, no tema de controle de constitucionalidade, e eu falei sobre o tema 1141, da repercussão geral do Supremo. Lá tem um fator processual interessantíssimo, que eu acho que deve se moldar bem a isso daí. A parte recorreu, por meio de RE, de um acórdão proferido em IRDR, do Tribunal de Origem, onde ele sagrou-se vencedor. Ele ganhou, o IRDR foi procedente para ele. E ele ingressou com o RE, recurso extraordinário, contra esse acordo, a parte vencedora. O Tribunal, na origem, inadmitiu o recurso, dizendo justamente que ele não ultrapassava esse requisito da sucumbência. Ele não teria interesse. E no ARE, o ministro-presidente recebeu o RE e reconheceu a repercussão geral do caso. E no trabalho eu escrevi, até o professor perguntou, tá, mas nesse caso, qual que é o prognóstico? Eu falei, olha, o prognóstico é que esse RE será provido, porque o pano de fundo é justamente dar amplitude e força ao precedente. Por conta da limitação estadual do IRDR, a parte queria dar uma amplitude nacional a ele. E ele vai ser provido para otorgar amplitude nacional a este precedente, com força do precedente vinculante. E aí o professor fez a seguinte ponderação. Olha, fiquei confuso, porque se dá procedência, se dá provimento ao RE, ele vai reformar o acordo ou não? Falei, justamente, professor, é essa toda o ponto em que eu fiquei intrigado. Por isso o trabalho que eu desenvolvi, e gostaria que o senhor me respondesse depois. Esse é um tema interessante, Advartes, pelo seguinte, tem muito doutrinador em processo civil que hoje advoga em favor dessa ideia aí. Qual ideia? Primeiro, vamos combinar que a ideia de um interesse recursal vinculado exclusivamente à sucumbência já está ultrapassada. Por quê? Vou te dar 2 exemplos. Esse seu seria um terceiro, mas eu vou te dar outros 2 exemplos. Há quem sustente a possibilidade de o réu apelar de sentença terminativa. E ele tem interesse na formação de coisa julgada material. Quem sustenta isso entende, inclusive, que aqui vai ter uma exceção ao princípio da vedação a reformar-se impérios, porque ele pode ter uma sentença de mérito desfavorável. Um outro exemplo para você. Ações coletivas fundadas no Código de Defesa do Consumidor, quando eu tenho uma decisão que não faz coisa julgada secunda evento probationis. Como assim? A gente conhece aquela expressão lá aquela disposição lá do Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte:
Sentenças nessas ações coletivas aqui possuirão eficácia erga omnes. Em ACP, agora, com a declaração de constitucionalidade do artigo 16, o Supremo diz, inclusive, que não é só erga omnes na dimensão territorial do órgão, é no Brasil inteiro. Então, é erga omnes mesmo. Qual é a ressalva? Não vai ter eficácia erga omnes se houver improcedência baseada em ausência de provas. Então, imagina que você é réu de uma empresa, você é advogado de uma empresa aérea e entra com uma ação contra você, a Associação dos Passageiros de Transporte Aéreo, dizendo que a sua companhia está fazendo uma cobrança abusiva de bagagem de mão. Aí você se defende, no final a sentença julga improcedente o pedido, mas diz que os autores, né, a associação não conseguiu comprovar a abusividade ou a cobrança. Essa eficácia interpartes. Mas você pode querer apelar para aquela parte da erga omnes, porque mesmo que provasse, você entende que dos fatos alegados, ainda que comprovados, não decorre a consequência jurídica pretendida pela associação? Sim. Então, acabei de te dar 2 exemplos em que a parte não sucumbiu e se entende que há interesse recursal. O terceiro é esse que você trouxe. Na formação de precedentes vinculantes, se entende que, por conta da ratio decidendi, da holding, pode ser que eu queira mudar ou ajustar ou aprimorar a fundamentação, porque eu vou contemplar mais ou menos casos, mesmo tendo ganho, que é o caso que você está me dizendo. E RDR gera um precedente vinculante. Pois é, professor, mas aí eles deram uma derrapada grande na modulação aí, na concepção do IRDR. Não sei se você, não sei, com o afã de prestigiar o sistema de precedente, você mitigar uma regra quase não, basilar do sistema recursal, não sei, criasse aí uma remessa necessária para quando fizesse precedente, sei lá. É só uma crítica. Mas não deixa de ter, né? Porque num caso como esse seu, o recurso extraordinário tem repercussão geral presumida, né? Então, assim, existe um favorecimento a que esse precedente seja oxigenado pela instância superior. Não é uma remessa necessária, mas é em certo sentido. Marcos pergunta, ao fim da sua tese, a hipótese confirmou ou a realidade é até mais grave? Minha hipótese é de que discricionalidade judicial é arbítrio, não é um fundamento, portanto, não é um fundamento jurídico válido. Isso eu confirmei. E aí, a partir dessa hipótese, eu tentei traçar alternativas, né? Projeções, enfim. Aí são novas hipóteses, né? Mas é só para não deixar todo mundo desalentado. Quem mais? Professor, boa noite, tudo bem? Fala, Rafa. Tudo bom? Professor, eu concordo com isso aí. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho de TCC e um artigo jurídico, todas as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a grande maioria dela é de não respeito à efetividade das garantias processuais. Poucas das condenações advêm do mérito. O direito material foi aplicado. Não. Processualmente falando, não foi dado garantias suficientes à parte. A maioria das condenações do Brasil e também, na grande parte da Corte Internacional de Direitos Humanos, também as condenações civis é de não obediência às garantias processuais. E o que eu vejo hoje no Brasil é o uso da efetividade, princípio da efetividade, como para atropelar o resto das garantias. Não, vamos buscar a efetividade, a instrumentalidade, deixamos o resto de fora. E tudo é atropelado em nome da efetividade jurisdicional. E que tem excessos de garantia, isso que ele falou. Processo como arbítrio do Estado. Isso está se perdendo em nome da efetividade judicial. Vamos ser efetivos e abandonar todas as garantias. É muito demoroso. No teu TCC, você faz esse mapeamento das decisões da Corte Interamericana? Esse é um artigo jurídico, estou fazendo um artigo. No TCC sobre rescisória. Rescisória também eu faço um negócio. Por favor, me mande, porque eu achei espetacular. Não, sim. E também na Corte Europeia de Direitos Humanos, 2/3 das decisões, 2/3 não é material, é processual, as condenações. Cara, me manda porque eu pretendo publicar a tese. Eu vou incluir isso. Eu vou incluir. Tá bom. Eu vou mandar para o senhor. Valeu, pô. Espetacular, excelente tema, gostei. E aquela história, né? A ideia é boa quando você pensa, por que eu não tive? Porque é um baita reforço argumentativo, né?
Achei sensacional. Me manda mesmo, quero ver. Parabéns pelo tema. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês fossem minha banca, eu estava aprovado? Vocês não leram o trabalho, só viram a defesa aqui, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Sim, eu cito o Igor Hatz, Gerson. Eu cito o Igor Hatz. Ele escreve muito com o Lênin, eu cito ele. É uma excelente referência. Cinti, quando eu lançar, eu divulgo. Espera aí, o Vitor está escrevendo aqui, só um minuto. É possível reconhecer um certo definhamento da dogmática perfeita, no sentido de que tanto a fundamentação das decisões quanto o dever de argumentação do exercício da defesa técnica não são mais bem elaborados? Em que medida o consequencialismo justifica a discricionariedade? São duas perguntas em uma, né? Daria para a gente elucubrar bastante. Eu vou me permitir, para não dar duas respostas superficiais sobre as duas perguntas, eu vou dar uma resposta mais profunda sobre a primeira. O que você chama de definhamento, o Jorge Zabud, o Michael Stolleis, o Bernard Ritters chamam de degeneração do direito. O Luhmann chama de alopoiese do direito. O que é isso? Quando você coloca o direito para produzir o não direito, ele morre por dentro. Ele degenera. Então, quando você toma decisões baseadas exclusivamente na moral, ou com base em opções políticas e ideológicas, etc., você mata o direito por dentro. E eu vou trazer um precedente que não é nenhum exagero, um precedente histórico que não é nenhum exagero. O direito no regime nacional socialista alemão, ele não foi degenerado por mudanças legislativas. Ele foi degenerado por decisões judiciais. Se começou a colocar como diretriz interpretativa principal o programa do partido nazista. Era a principal base de interpretação para a aplicação do direito. O direito ele morreu por dentro a partir de decisões judiciais não constrangidas. Vocês podem dizer, quem é que vai constranger epistemologicamente num regime nazista a prolação de decisões judiciais cúmplices desse regime? É porque o regime ele só ganhou a força que ganhou já no final da década de 30. E a gente teve, sim, uma cumplicidade da academia e de parte considerável da doutrina desde o início da década de 30. Então, gente, é aquela história. A gente tem que ser muito vigilante para que determinadas táticas, determinadas estratégias no uso do poder pelo Estado não acabem por parir novos ovos da serpente. Você não pare um ovo da serpente como o nazismo da noite para o dia. Ele é gestado por muito tempo. Então, assim, a gente tem sim que... então o nazismo virou nazismo por causa do judiciário? Não. Mas o judiciário teve... Como é que você sai de um regime que era exemplo para o mundo, que era a Constituição de Weimar, para um regime nacional socialista? Essa degeneração de um extremo para o outro. Muita gente foi cúmplice disso, inclusive operadores do direito. Tanto na doutrina quanto... Tanto é que essa expressão que eu falo, constrangimento epistemológico, que o Lênio tem falado muito, e que ele tem no dicionário de hermenêutica dele, na segunda edição, ele adapta do Bernard Ritters. Porque o título do livro do Bernard Ritters, é em alemão, não vou nem arriscar falar, mas a tradução livre seria Interpretação Não Constrangida. Ele fala do papel que a interpretação não constrangida do direito teve sobre o direito nacional socialista. É exatamente isso, Gerson. Hamilton Lima. Buscar equidade nos tribunais como caráter de justiça produz resultado inverso ao compararmos a figura do condenado de baixa renda com os detentores do poder aquisitivo, uma vez que quanto mais rico, mais irrisório o valor indenizatório será sentido. Ao invés de... Concordo. Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Se eu entendi bem. Mas eu concordo com a sua afirmação. Vamário, a sua tá em cima, né?
Tem um texto excelente do Lênio, relacionando consequencialismo. Aliás, tem capítulo dele disso no Verdade e Consenso, relacionando o consequencialismo com a discricionariedade judicial. Vale a pena você dar uma lida lá. Tem muita gente que faz essa aproximação. O Jorges também faz. Tá? Pessoal, eu tinha me programado aqui, até para não cansá-los, porque é um tema denso, para falar 1 hora. Falei 1 hora, tivemos aí 11 minutos de perguntas, de troca, etc. Eu queria fazer o seguinte, em primeiro lugar, agradecer aí, a gente teve um número bastante considerável de pessoas, fico muito feliz que tanta gente tenha se interessado por me ouvir falar sobre esse tema que para mim é tão caro. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença de vocês, me colocar totalmente à disposição. Acho que a maioria tem meu contato, quem não tiver eu vou colocar aqui no chat. Além das redes sociais, né? Meu nome, Guilherme Pup, vocês acham? Eu vou colocar aqui também meu e-mail pessoal. Quem quiser continuar esse diálogo, essa troca aí, eu tenho total interesse. Como eu disse, para mim é um prazer, não é sacrifício nenhum. E é isso. Desejo-me sorte. Vamos fazer uma... Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Quem animar a tirar uma foto aí, abrir a câmera, a gente tira um print aqui, que aí eu vou postar. Espera aí. Cadê o print screen? Tá aqui. Quem não quiser, fecha a câmera ou sai, né? Mas vamos lá. Pô, Alex, obrigado. Gente do Brasil todo aí, né? Obrigado aí pela presença. Vou tirar, dou-lhe uma. Vou tirar, dou-lhe 2. Espera aí. Quem quiser pode tirar também, né? Vou tirar, dou-lhe 3. Pronto. Pessoal, obrigado novamente. Desejo aí um bom resto de noite para vocês, um bom resto de semana, um bom resto de ano. E obrigado aí pelo interesse, pela paciência de me ouvir. É isso. Um abraço. Tchau. Obrigado, senhor.